queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar envolvendo os nossos corações, né? Nós estamos um tempinho já afastados, fisicamente, mas espiritualmente não. E nós, do CEAP, vendo a necessidade de estarmos nos sentindo mais próximos, mesmo que virtualmente, Sem querer. estamos pensando nesses vídeos, em fazer vídeos com os temas das nossas palestras, referente às segunda-feiras, principalmente. Nos sábados nós estamos trabalhando mais o lado da evangelização, mas não deixando de lado os nossos irmãos também com as nossas palestras, sugestões de palestras. E aí nós vamos começar, a fazer esses videozinhos para a gente poder estar interagindo um pouquinho mais. E para começar, no dia 30, palestra dia 30, segunda-feira, o tema proposto é Jesus e o convite ao perdão. E a página que nós temos para essa palestra, para esse dia, é a página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a página 41, lição 41, a regra áurea. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso foi Jesus quem disse, está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. E a página diz assim: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejavam para si mesmo. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, com essa página, onde Jesus e todos aqueles seus precursores, vêm nos convidando ao amor ao próximo, vem também hoje nos questionar sobre o perdão. O que é perdoar? É esquecer o que nos foi feito? É ressignificar o que nos foi feito?
É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 10, capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, que eu recomendo a leitura, do título Perdão das Ofensas, né? Pedro questiona Jesus: quantas vezes devemos perdoar? E aí Jesus diz a ele: Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto... Só um perdão, me perdi aqui. Tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. E aí, aqui a gente chega à reflexão. Nós sempre estamos querendo que Deus nos desculpe, que Deus nos perdoe. Estamos sempre querendo que Deus faça algo por nós. E nós? O que nós nos propomos a fazer pelo nosso próximo? Muitas das vezes, passamos por situações com nossos irmãos, com os nossos amigos, porque todo aquele em que nós desejamos ou tenhamos que ter perdão, sempre foi alguém que nós amamos, alguém que nos era caro ou que nos é caro, que nós trazemos com carinho em nossas afeições. E aí a gente fica se questionando se deve fazer, como fazer. A gente sempre pede a Deus que Ele faça por nós. E nós? Nós temos que começar a questionar o que levou àquela situação. Como que nós chegamos àquele momento de sofrimento, de injúria, de insatisfação com o outro? Será que nós mesmos também não contribuímos para que isso acontecesse? Para que isso chegasse ao ponto de uma briga, de uma discussão? Às vezes nós só queremos e temos que sair do centro do nosso egoísmo, nós só queremos e pensamos no nosso lado. Nós não nos questionamos com relação ao que acontece com nossos irmãos. O que aconteceu com aquele irmão que às vezes foi grosseiro comigo, que falou alguma coisa que eu não ter interpretado direito. Às vezes naquele dia ele passou por uma situação de raiva, de aborrecimento no trabalho ou em outro local, e às vezes a gente só pensa que é conosco, que Ele que tem que nos perdoar. E aí a gente não se questiona aonde está o erro. E na maioria das vezes o erro não está nem em um e no outro, está nos dois. Às vezes o erro é levado através de situações que vão acontecendo e que às vezes a gente vai dizendo que está deixando para lá, deixando passar, e aí a gente não deixa passar. Nós temos que refletir que todos nós estamos aqui na Terra em aprendizado. Que o meu próximo também está aprendendo como eu. E que se eu erro, ele também erra. Todos erramos. Nós sempre estamos proferindo o Pai Nosso. E nós não nos damos conta do comprometimento que nós fazemos com Deus quando estamos proferindo o Pai Nosso. Quando nós dizemos: Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós não estamos dizendo nem no passado e nem no futuro. A gente diz no presente que estamos perdoando. E quantas vezes a gente deixa passar isso?
Quantas vezes a gente deixa as situações crescerem, às vezes pequenos desentendimentos, com amigos, com familiares. Quão triste é ver famílias, membros de uma mesma família, que às vezes vivem anos numa mesma casa e que mal se falam, mal se cumprimentam. Quanto tempo perdido. Nós, em meio a essa situação que estamos vivendo, planetária, onde estamos tendo que nos isolar uns dos outros para mantermos a nossa saúde, a saúde dos nossos próximos, estamos tendo que conviver mais com as nossas famílias. E é onde o momento de reavaliarmos o que estamos dando valor. Nós, na nossa atual situação de evolução, nós ainda não conseguimos deixar de ter raiva, infelizmente. Mas nós podemos fazer a escolha de continuar tendo ela ou não. Continuar alimentando ela em nossos corações. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos libertando primeiramente o nosso coração, deixando de carregar esse fardo, esse sentimento que nos angustia, que nos fere. E muitas das vezes, quando a gente perdoa o nosso próximo, a gente também quer a resposta imediata dele, dizendo: olha, eu já te perdoei, você não vai me perdoar? E nós temos que entender e compreender que cada um tem seu tempo, que cada um de nós vamos e aprendemos no nosso tempo, e que não é porque eu perdoei que ele também tem que me perdoar. Ele vai me perdoar, mas no tempo dele. Não nos esqueçamos que Jesus veio nos ensinar a lei de amor, e que só o amor e através do amor nós iremos evoluir e crescer. É através dessa entrega de que eu estou deixando só o meu lado, de pensar só no meu lado e pensando também em como o outro está se sentindo. Que possamos estar nos avaliando aquilo que estamos pensando e sentindo. E aí, Santo Agostinho, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria? Deixa eu ler a primeira pergunta para a gente poder entender. Kardec, na 919, pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, na pergunta 919A, que está na terceira parte, no capítulo 12 da perfeição moral, né? Ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho, ele nos faz toda uma referência de como ele fazia quando estava encarnado, né? Que ao deitar-se, ele fazia uma reflexão sobre todo o seu dia, o que ele poderia ter feito de melhor ou de diferente, né? Aonde ele errou, por que ele errou. E aí, mais embaixo, ele vem falando o seguinte: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias, se praticada por outra pessoa. E vou dar uma pausazinha aqui. Sempre avaliando, foi o que eu falei. E se fosse comigo aquilo que eu fiz? Se fosse comigo, se fosse eu recebendo as ofensas que eu fiz, como que eu reagiria?
sempre tentando nos colocar no lugar do nosso próximo. E aí ele continua aqui. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. E não é verdade? Muitas das vezes, nossos amigos, eles, por medo e por não querer nos magoar, né, nos fazer ficar tristes, eles às vezes relevam muitas das vezes as coisas que a gente faz, não que isso seja errado, mas eles não nos dizem aonde podemos melhorar muitas das vezes. Não todos os amigos, mas alguns agem assim. E às vezes Deus nos coloca essas situações de adversidade com o nosso próximo, para que nós possamos estar nos olhando com o que eles nos dizem, nos observando, nos autoavaliando, questionando a nós mesmos aonde que nós podemos melhorar, como podemos melhorar, né? Sempre fazendo uma reflexão. A transformação nossa não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós temos que começar a avaliar as nossas posturas diante do nosso próximo, pensando sempre como eu me sentiria se isso fosse feito comigo. Rossando Klingen, né, em suas palestras, em algumas sobre o tema perdão, ele nos fala que perdoar não é esquecer o que nos foi feito, não é criar uma amnésia. É ressignificar o que nos foi feito. É entender que naquele momento, aquilo que nos foi feito, ou que nós fizemos ao outro, nós ainda estávamos com a nossa imaturidade. Imaturidade no sentido de que não sabíamos como nos comportar, o que nós deveríamos fazer. Sempre entendendo que ali sempre nós podemos melhorar. E que essa maturidade, ela vem com o tempo, com essa reflexão sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo. E quando a gente ressignifica aquilo que nos foi feito, a gente consegue falar sobre o assunto, sem que aquilo nos cause um sofrimento terrível. E quando a gente ainda não consegue falar e entender o que acontece conosco, o nosso interior, com os nossos sentimentos, toda vez que a gente fala sobre o que nós fizemos ou o que o outro nos fez, principalmente quando o outro nos fez algo, a gente fica remoendo aquela mágoa, ressentindo aquela mágoa. E aí isso não nos faz bem. Isso não nos faz avançar em nada. A mesma coisa com relação à culpa, quando a gente faz algo ao outro, né, ao nosso próximo, e a gente fica se culpando. A culpa ela é necessária, sim, para nós chegarmos, entendermos que aquilo que nós fizemos foi errado, que a gente poderia ter feito melhor, que a gente poderia ter modificado. Ela faz parte desse processo de arrependimento do que não deveria ter sido feito. Mas ficar se culpando, se auto-apiedando, pobre de mim, que eu sou um miserável, que eu sempre erro, isso não nos vai levar a nada, nem nos vai fazer crescer. Devemos sim analisar, pensar, refletir, e esse é o convite que a doutrina sempre nos faz, de reflexão,
de pensamento, de repensar os nossos atos, ao nosso objetivo aqui na Terra. Sempre pensando que o tempo é pouco. Que o nosso tempo aqui na Terra, por mais anos que possamos viver, sempre é pouco. Que devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo. A espiritualidade, ela trabalha tanto, nos trazendo, nos dando oportunidades das nossas encarnações aqui, envolvendo tantos espíritos em cada encarnação, de cada espírito aqui na Terra, e por vezes nós desperdiçamos esse tempo. E aí, quando desencarnamos e chegamos no plano espiritual, a nossa consciência não é Deus, não é os espíritos superiores, é a nossa consciência que nos cobra, dizendo: você poderia ter aproveitado melhor esse tempo. Por quê? Que nós possamos aproveitar esse tempo de recolhimento e refletir sobre o verdadeiro objetivo nosso aqui na Terra, que é de progredir, que o nosso objetivo maior é de crescimento, de podermos aprender a nos amar. Esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Que nós possamos refletir, pensar, aproveitando esse tempo em família que estamos tendo. E que possamos sempre pensar que aquilo que eu não quero para mim, eu não desejarei para o meu próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus veio nos ensinar. Que nós possamos levar essa reflexão para as nossas vidas, né? Desculpem os erros, nós não somos perfeitos, estamos aprendendo também. Que Jesus possa nos abençoar sempre, que a espiritualidade amiga e benfazeja possa estar sempre conosco, nos auxiliando, e que nós possamos permitir o auxílio dos bons espíritos ao nosso lado, que possamos nos manter em prece pelos nossos próximos, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos trabalhadores que estão trabalhando nesse momento em que todos precisamos nos recolher, e que nós possamos, muito em breve, estarmos presentes pessoalmente na nossa casa, podendo trabalhar, podendo estar juntos novamente. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar mais uma vez juntos muito breve. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar.
coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão.